Olá, pessoal. Sou Mônica Couto e durante o período de isolamento social, devido à pandemia do coronavírus, serei sua professora de Geografia. Durante esse tempo, estudaremos sobre vários temas da geografia que contribuirão para a sua formação integral e para o seu sucesso no Exame Nacional do Ensino Médio. Na aula de hoje, vamos tratar do processo de urbanização mundial. E o que iremos tratar, então? O que nós vamos estudar sobre esse processo de urbanização mundial? Nós vamos falar sobre os principais fatores que levaram à urbanização. E aí, alguns fatores, eles são mais incisivos em algumas regiões, menos em outras. Vamos discutir sobre isso. Vamos diferenciar o processo de urbanização em países desenvolvidos e em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, e vamos reconhecer maneiras de tornar essa urbanização mais sustentável, ou seja, maneiras de pensar como a nossa cidade, construída da forma como ela foi, planejada ou não planejada, ela pode ser reestruturada e se transformar em uma cidade sustentável. Para a gente começar, então, vamos observar essas 4 imagens que trazem algumas cidades no mundo. Que cidades são essas? Então, vocês têm aí Chicago, vocês têm aí Ouro Preto, São Paulo e Bolonha. São cidades que foram formadas de maneira muito diferente, em séculos diferentes. Então, algumas delas guardam características da história. Bolonha, por exemplo, uma cidade construída há 510 anos antes de Cristo. Ouro Preto, uma cidade mineira, né? Muitos de vocês podem ser moradores aí de Ouro Preto. Uma cidade que foi construída devido ao episódio das bandeiras, né? A época lá da colonização, da busca pelo ouro. Então, a gente tem cidades que foram construídas em diferentes momentos e todas são cidades que a gente pode considerar como urbanizadas. Urbanizadas por quê? Porque possuem um certo arranjo espacial, apresentam algumas características, como a aglomeração de pessoas, possuem uma estrutura espacial, uma organização espacial, com casas, com prédios, com ruas pavimentadas. Então, para a gente pensar a urbanização, a gente pensa pelo menos 2 critérios. A gente pensa essa concentração de pessoas em um determinado espaço e uma estratificação das atividades, e uma diversificação do trabalho. Então, o que é o processo de urbanização? Você deve estar aí se perguntando, que processo é esse? Como eu já adiantei, o processo de urbanização, então, passa por essa modificação que é social, mas que também é espacial, de pessoas residindo em um determinado espaço geográfico específico, mais aglomerada. Na maioria das vezes, as nossas cidades elas surgiram em função das atividades econômicas, mas a gente vai perceber que nem sempre só as atividades econômicas definiram a formação das nossas cidades, principalmente quando pensamos o surgimento das nossas cidades. E como teriam, então, surgido as nossas cidades? As cidades, para elas surgirem, a gente precisou observar pelo menos 2 fatores, esses elencados aqui no primeiro marcador. O sedentarismo e a revolução agrícola foram responsáveis pela criação dos primeiros, então, núcleos urbanos, né, que a gente pode considerar como um primórdio lá das nossas cidades. Por quê? Se antes o homem era caçador e coletor e vivia aí nessa migração, nessa itinerância, reduzia a possibilidade de alimento, ele migrava. Agora, quando ele passa a domesticar os animais e a dominar as técnicas agrícolas, ele fixa-se em uma determinada região. E é daí que a gente tem o embrião do que a gente tem hoje de urbanização. Essas cidades, né, esses embriões de cidades, aí, essas primeiras aldeias, elas foram se expandindo muito sobre a prática da agricultura. De novo, a divisão do trabalho é uma característica muito importante para a gente pensar
o processo de urbanização, independente do período histórico. E essa divisão do trabalho, quer dizer, aquele homem, aquele ser humano que vivia dentro dessa cidade e pensava, por exemplo, tinha função de caçador, se essa função se reduz porque agora há sedentarização e a domesticação de animais, essa pessoa, esse indivíduo, ele ganha uma outra função. Então, aqui a gente tem o início da diversificação na estrutura dessa organização espacial, dessa aldeia que vai dar origem às nossas cidades. Então, as primeiras cidades, para contrariar essa nossa primeira definição, que elas surgem muito em função das características econômicas, elas surgiram, como a gente sabe, no Oriente Médio, uma área onde a disponibilidade de hídrica é muito pequena. Então, se você tem um volume grande relacionado aí à seca, a população, as primeiras cidades, elas surgiram às margens de importantes rios. E aí a gente tem o Rio Tigre e o Eufrates, hoje, né? No atual país Iraque, aí, onde a população veio a se fixar, criando aí as primeiras ocupações que a gente pode considerar urbanas. E muito, então, em função da pouca técnica, né? Se a gente pensa naquela época, a gente não tinha a tecnologia que a gente tem, por exemplo, de geração de energia, de transporte dessa água a longas distâncias, então era preciso estar próximo aos rios. Outras cidades também, a gente tem lá no Egito, por exemplo, no Vale do Rio Nilo, né, a formação de outras civilizações. Temos também no Rio Amarelo, aqui só para dar um destaque, né, na China, atualmente hoje chamado de Yangtze, né, o Rio Amarelo para os chineses é chamado de Yangtze, um outro lugar, um outro território onde as cidades surgiram na várzea, então, dos rios. E essas cidades, elas vão evoluindo, elas vão ganhando dimensões, e quando a gente pensa, por exemplo, no contexto do Império Romano, você tem a ampliação dessas cidades. As cidades, elas eram importantes porque elas eram o espaço onde os imperadores, eles garantiam o seu poderio militar. Então, era importante a criação de núcleos urbanos para a garantia daquelas áreas conquistadas, para naquele lugar inserir ali o seu núcleo militar e fazer com que aquele território fosse garantido como seu. Nesse contexto, a gente tem também uma maior divisão do trabalho. Essa divisão do trabalho, de novo, ela imprime essa característica da urbanização. Ou seja, surgem outras atividades que não as do setor primário. Surgem outras atividades que não só as relacionadas à agricultura e à pecuária, mas também ao comércio. Só que esse império, ele entra em decadência. E aí a gente tem uma nova conformação espacial e a gente vai pensar as cidades da Idade Média. Cidades que eram muito diferentes das cidades do Império Romano. Muitas daquelas que foram criadas durante o Império Romano, elas deixaram de existir. Houve, então, uma desarticulação da rede urbana. Eu já não tinha mais a força do Império e a força militar desse Império para garantir a relação entre essa espacialidade, as interações entre essas cidades. Então, há uma redução dessas cidades e são criados os feudos. Voltamos a uma lógica de cidade mais próxima de uma paisagem rural. Uma cidade que traz em sua essência as atividades primárias. Então, há uma redução dessa lógica de uma urbanização como a gente tem hoje. E o que ocorre, então? Mas dentro do feudalismo, a gente tem a criação dos burgos, que eram espaços fortificados que esse senhor feudal criava, porque se acontecesse alguma coisa no seu feudo, algum tipo de invasão, ele teria espaço onde recorrer. E vão ser esses burgos que vão dar ideia, vão dar início ao renascimento da urbanização, ao renascimento do urbano, porque muitos artesãos, mercadores começaram a pedir abrigo nesses burgos e ali começaram a acontecer as trocas. A gente tem o início aí de um capitalismo comercial. Quando essas trocas elas ultrapassam as muralhas desses burgos, a gente tem aí uma retomada do processo de urbanização, que ganha evidência
com a questão dos estados, da criação dos estados absolutistas, né? A questão da associação do rei com a burguesia, você vai ter então aí um renascimento do urbano. E a gente chega numa explosão, se a gente for pensar em termos de urbanização, com o processo de industrialização. Então, é a Revolução Industrial que vai trazer essa intensificação do processo de urbanização. E por que, né, que a gente sempre associa a urbanização à industrialização? Porque a criação das indústrias, a descoberta da máquina a vapor, ela faz com que a organização espacial ela se modifique. As indústrias elas começam a atrair população para suas proximidades. É preciso mão de obra, é preciso trazer para próximo o trabalhador. Então, o que a gente vai perceber? Ao mesmo tempo que essa industrialização cria uma nova conformação espacial nos centros urbanos, com a criação das indústrias, ela traz reflexos na zona rural. E o que acontece no espaço do campo, então? O campo ele é invadido pela mecanização. O avanço tecnológico substitui a mão de obra, né, braçal aí, por uma mão de obra relacionada às máquinas. Então, você tem uma repulsão do campo para a cidade, num processo que a gente conhece bem, né, e estuda muito na geografia, que é o que a gente chama de êxodo rural. Então, a mecanização, a industrialização, além de garantir uma nova conformação do espaço urbano, ela interfere nas relações no campo e faz com que essa população venha viver nas cidades, então, intensificando esse processo. E você deve estar aí se perguntando, né? Esse processo de urbanização, pensando a Revolução Industrial, a partir da Revolução Industrial, ele aconteceu da mesma forma em todos os países do mundo? A gente percebeu que não, porque a gente viu cidades diferentes, construídas em tempos e épocas diferentes. Mas ele tem uma diferença muito grande no contexto atual entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos, ou em desenvolvimento. Por quê? Os países em desenvolvimento, essa urbanização, ela se deu de forma lenta e gradual. Ela se deu num contexto em que as cidades não eram tão grandes, em que o volume de população no mundo não era tão significativo. Então, a gente vai ter nesse contexto cidades planejadas. Por isso que quando a gente vê em um filme, numa notícia ou mesmo tendo a possibilidade de visitar, a gente percebe que cidades, por exemplo, da Europa, têm uma organização melhor pensando em infraestrutura, de transporte, pensando em saneamento básico. Isso se justifica, em parte, por essa possibilidade de planejamento. No caso dos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, a América Latina, né, Brasil, estamos inseridos nesse lugar, África e muitos países da Ásia, essa industrialização aconteceu de forma recente e fez com que um volume muito grande de pessoas chegasse nas cidades. A gente brinca que o nosso fenômeno de construção, de criação das cidades, foi um fenômeno natural. O deixa acontecer naturalmente. Ou seja, os nossos representantes não tiveram tempo de fazer um planejamento dessa cidade. O não ter tempo de fazer o planejamento dessa cidade traz problemas que a gente observa até os dias de hoje. E que problemas são esses? Um principal problema é a segregação socioespacial. Essa população nos países em desenvolvimento, como ela chegou com um volume muito grande, já não havia tantas oportunidades de emprego, nem no campo, porque ela realiza o êxodo rural, e nem na cidade, nas indústrias, porque a mecanização já chegou na indústria. A gente precisa cada vez mais de uma mão de obra qualificada. Então, o que acontece com essa população? Além dela ser segregada no espaço da cidade, e aí a gente tem um processo de criação das favelas, um processo de favelização, acontece que essa população
ela incha o terceiro setor da economia. Ela vai ser uma população que vai precisar ser absorvida pela prestação de serviços e nem sempre uma prestação de serviço reconhecida com seus direitos, né? A gente vai ter, além da segregação espacial, uma questão que é de trabalho. Lembra que a cidade, ela não reflete só aglomeração e uma condição que é espacial, mas ela reflete também a cultura de uma determinada região. Então, associado a isso, a gente tem problemas de ordem mais ambientais, né? Problemas de ordem ambiental, como, por exemplo, a falta de saneamento básico, às vezes a necessidade de desapropriação de um grupo, porque aquela forma de construir aquele bairro não permite a chegada, por exemplo, do saneamento básico. Associado a isso, a gente tem problemas de transporte, a gente tem problema de poluição das mais diversas ordens, a gente tem o excesso de produção de resíduo sólido e aí esse problema todo de onde a cidade vai destinar o seu lixo. Então, são muitos os problemas gerados principalmente nas cidades relacionadas a países em desenvolvimento. Mas tem solução para isso? Existe sim solução para isso. Existe a possibilidade da gente buscar fazer com que a nossa cidade se torne uma cidade sustentável. Lembrando que sustentabilidade está amparado nesses nesse tripé aí, né? Nessas três características que vocês estão observando. Então, para a gente garantir a sustentabilidade também na cidade, é preciso que a gente tenha um ambiente, um espaço ambiental correto. Ou seja, um espaço que respeita essa relação sociedade-natureza, um espaço onde são preservados os recursos naturais, um espaço que se preocupa com o tratamento do esgoto. Mas não basta só isso, né? É preciso ser socialmente justo, ou seja, essa cidade precisa abrigar todas essas pessoas, dar condições de acesso à moradia, à saúde, à educação. E ele precisa ser também economicamente viável. Quais são as condições de vida que essa cidade dará para essa população? Se você quiser saber um pouco mais sobre as cidades sustentáveis, eu te indico a leitura aí do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 11 aí, que a ONU fez em 2015 com os países. E aí, para a gente pensar um pouquinho como é que isso se aplica para você, estudante do segundo ano do ensino médio, eu trouxe um item do Enem. Nesse item do Enem, ele traz o seguinte enunciado, né? Embora haja dados comuns que dão unidade ao fenômeno da urbanização na África, na Ásia e na América Latina, os impactos são distintos. Isso a gente tem certeza. A urbanização ela ocorreu em todos esses continentes, mas não da mesma forma. E aí ele pergunta, o texto aponta a complexidade da urbanização. Comparando a organização socioeconômica das regiões citadas, a unidade desse fenômeno é perceptível no aspecto como é que isso gera uma unidade. O único aspecto dos listados que nos vai permitir uma unidade é o demográfico. A urbanização nesses lugares ela está relacionada à questão de aglomeração humana e ela está relacionada aos fluxos, ao êxodo rural, do campo para a cidade. Já chegando no final da nossa aula, o que a gente aprendeu então com a aula de hoje? Na aula de hoje a gente aprendeu que a urbanização é um fenômeno mundial e a gente tem nos países industrializados entre 60% e 90% da sua população vivendo nas cidades. A gente viu também que nos países capitalistas a urbanização está associada à mecanização e à industrialização. E a gente viu que a cidade não é unicamente um espaço que foi criado para atender às questões econômicas, mas é também um espaço de relação entre as pessoas, de apropriação do território. Então, eu espero que você, e tenho certeza que como você aprende fácil, né? A gente termina a nossa aula de hoje sobre urbanização. Eu te aconselho a fazer anotações do que ficou guardado aí, né? Nesse curto tempo que a gente discutiu. E até breve, até a próxima aula.